Gente, eu acho que aconteceu algum problema com o Noemi, com o sinal dela, que é o mesmo meu, mas... Só um segundo, gente. Oi? Ok. Então, eu vou dividir, né, o texto de hoje em duas partes. E nós vamos estudar somente a primeira parte, que é do versículo 6 até o versículo 15. Né? E depois, na semana que vem, a gente retoma o capítulo 16 e aí a gente fala sobre a segunda parte. Né? Eu vejo assim que é muito importante, às vezes, a gente dar uma paradinha e dar uma olhada especial para alguns textos. O texto inteiro ele tem muitas informações, muitas informações. E então eu peguei a primeira parte. No versículo 6 de Atos, diz assim: a visão que Paulo teve em Troade. Como o Espírito Santo não deixou que anunciasse a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia, Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo ali. Eu vou parar aqui um pouquinho e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto. Lembra que no estudo passado, o Klaus falou sobre Atos 15, sobre a assembleia, né, entre os discípulos, entre os apóstolos, para resolver algumas questões que estavam ali pipocando e que estavam sendo pontos de divergências. Então, eles reuniram um concílio, uma assembleia, para chegar a um consenso de como que as coisas iam ser dali para frente. Até então, o cristianismo, né, esse evangelho de Jesus, ele estava sendo considerado uma seita judaica, né? O cristianismo era considerado uma seita judaica. A partir do concílio, né, do capítulo 15, agora o cristianismo passa a ser realmente um grupo de cristãos, né? E aí já cresce, deslancha a missão. E na primeira parte aqui, então, o Paulo, vocês lembram que eu mostrei para vocês na vez passada um mapa da primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo, e depois virou Paulo e Barnabé, né? Inverteu-se a ordem. E aí eles, então, visitaram várias cidades, andaram no mar, passaram por dificuldades, foram perseguidos. Numa das cidades, chamada Listra, Paulo foi apedrejado e acharam que ele estava morto, e então jogaram ele para fora dos portões da cidade, e só então outras pessoas cristãos que chegaram ali viram que Paulo ainda estava vivo e levaram para a cidade novamente. E agora Paulo quer visitar de novo essas cidades que ele havia passado há uns anos antes, fundando ali e levando ali a palavra de Deus. E ele queria ver como estavam os cristãos. E no início, vários momentos, a gente percebe que há empecilhos, né? Paulo não consegue ir adiante
porque o Espírito de Jesus, né, o Espírito Santo, está impedindo eles de irem para determinados lugares. E antes é bom também salientar que houve ali uma discussão, né, entre Barnabé e Paulo. Lembra que o Barnabé que convidou Paulo para ir junto com ele, levar o evangelho, né, a essas cidades. E agora e tinha um dos que foram com eles, um dos que foi com eles na primeira viagem era João Marcos. Lembra que eu falei que ele desistiu no meio do caminho e voltou para casa? Agora, o João Marcos quer ir de novo, né? E Barnabé quer levar. E Paulo não aceita de jeito nenhum. Se ele nos deixou na mão, né, na primeira vez, vai fazer isso de novo. E aí, isso, gente, mostra que conflitos sempre existiram dentro da vida da igreja. Sempre vai existir pessoas que a gente não concorda, posicionamentos que a gente não concorda, e aí a gente percebe que Paulo e Barnabé discordam a respeito de levar ou não levar João Marcos. Mas lembra que eu falei também para vocês que Barnabé era um homem muito amoroso, muito generoso, um coração muito grande. Ele havia vendido todos os seus bens e entregado aos apóstolos, não era um homem apegado a posses, não tinha nada que segurava, e ele tinha um coração muito bom, muito grande, e ele então quer dar de novo uma nova chance para João Marcos, e Paulo não aceita. Então, com isso, a discussão foi tão grande que cada um seguiu para um lado. O Barnabé pegou o João Marcos e levou com ele, e o Paulo tomou para si Silas, um outro companheiro que até então a gente nem tinha escutado falar nele. Aí acontece que eles então vão e chegam numa cidade, que é a cidade de Listra, lá onde Paulo tinha sido apedrejado, ele encontra um cristão, uma pessoa muito, que todos falavam muito bem dele. Sabe quem é? Timóteo. Timóteo. Hã? Timóteo. Isso, Henriqueta, Timóteo. Ele encontra Timóteo e ele fica muito animado. Veja só, o evangelho pregado ali já estava dando frutos. E aí, Timóteo, todo mundo, a comunidade falava muito bem dele. E Paulo vê em Timóteo uma futura liderança, e uma liderança nova que ele precisa também formar, que precisa trabalhar, que precisa ser trabalhada. E Paulo, então, quer levar Timóteo junto com ele na viagem missionária. Só que Timóteo ele era filho de uma mãe judia e um pai grego, que é um pai que não era da linhagem judaica. E Timóteo, então, Paulo, para levar Timóteo, ele sabe que no concílio já havia sido decidido que os gentios não precisavam circuncidar-se. Mas, como Timóteo era filho de uma mulher que era judia, era da linhagem, né, judaica, então ele circuncida Timóteo, para que Timóteo fosse um legítimo judeu, né, e que pudesse também gozar de um certo privilégio e um certo, como é que fala, gente? Eu esqueci a palavra, no meio dos judeus, que ele pudesse ter um bom trânsito ali no meio dos judeus. Então, Timóteo é circuncidado. E eles, então, acho que 2 ou 3 vezes, Paulo se vê impedido para ir para determinada cidade. E ele entende que isso era o mover do Espírito Santo. E lá, então, depois de viajarem e de estar numa cidade chamada, acho que Troade, ele, então, tem uma visão, um sonho, uma visão, onde um jovem da Macedônia fala para Paulo, venha, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos, vem nos ajudar. E Paulo, então, falou para Silas, e creio que o Timóteo,
e eles entenderam que era o mover de Deus, né, que estava levando eles para a Macedônia. E aí a gente entra no texto que eu quero refletir com vocês hoje, que é no versículo 11 até os versículos 15. Em Filipos, né, nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim, ela nos convenceu a ficar na casa dela. Olha só, Filipe era a primeira cidade, era uma das cidades mais importantes da Macedônia. E nela, então, morava Lídia. Quem era Lídia? Lídia era uma mulher de negócios. Nós não sabemos qual era a situação dela civil, se ela era casada, se ela era viúva, se ela era solteira, né? O texto não nos conta, né, nada sobre a vida dela em termos se ela era casada ou não. Mas ela era uma mulher empreendedora, era uma mulher independente, e ela comandava o seu negócio. E tinha uma empresa muito rentável, uma empresa que ia muito bem, e era ela que mandava na sua casa. O texto assim deixa bem claro, né, que ela vinha de Tiatira, e lá em Tiatira era muito importante, né, a cidade no comércio têxtil, né, na indústria têxtil. E, principalmente, Tiatira era conhecida pelas suas tinturarias. E Lídia era uma vendedora de púrpura. E ela sabia manipular muito bem essa tinta, né, para fazer os tecidos finos, nobres. Eram tecidos muito caros. Então, Lídia era uma mulher que tinha... pertencia a uma classe social alta. Ela comandava uma empresa, o seu negócio, e o tecido que ela desenvolvia, que ela fazia, e as cores que ela colocava, né, a cor púrpura, era algo assim muito fino, muito nobre, porque era usada apenas mais por reis, por sacerdotes, por pessoas de muita autoridade, que usava esse tipo de tecido e esse tipo de cor. A cor púrpura, ela era extraída de um molusco marítimo e era muito difícil de extrair essa cor. Então, tinha que ter uma técnica especializada para extrair gota a gota desse molusco, dessa tinta, né, da púrpura, para poder tingir os tecidos. E um dos teólogos que eu li diz que, naquela época, assim, meio quilo dessa tintura, né, de púrpura custava o equivalente a $100. $100, meio quilo dessa tinta. Então, era uma coisa muito cara. E Lídia dominava essa técnica. Então, com pessoas muito importantes da alta sociedade, que tinha muito dinheiro. E então,
Lídia, ela era simpatizante do judaísmo. Na cidade de Filipos, não existia sinagoga. Lembra que eu falei que os apóstolos chegavam e a primeira coisa que eles faziam nas cidades era procurar uma sinagoga, né? Todo sábado, na sinagoga, se reuniam para ler a Torá. Então, como nessa cidade não tinha sinagoga, então, as mulheres, Lídia, e eu acredito que também alguns, quem sabe, dos seus funcionários, suas funcionárias, eram mulheres que se reuniam na beira de um rio e elas oravam, né? Então, elas se reuniam na beira de um rio para oração. Por quê? Porque não havia sinagoga. Veja só, eu descobri que para ter uma sinagoga numa cidade, precisava pelo menos de 10 homens convertidos ao judaísmo. Como não tinha 10 homens, só tinha mulheres, mulheres não contavam, né? Mas é impressionante que eu vejo nesse texto de que uma comunidade começa a se formar na casa de uma mulher, justamente numa época onde a mulher não era tão valorizada, muito pelo contrário, onde uma mulher não podia hospedar um homem na sua casa, onde uma mulher não podia falar com um homem em público. E veja só, a novidade do cristianismo, eu queria chamar bem a atenção de vocês para isso, para a novidade do Evangelho de Jesus Cristo, é que ele traz uma novidade de vida, a começar também pelas mulheres, a começar a dar lugar, dar vez e dar voz às mulheres. A gente percebe as mulheres rompendo tradições e se tornando também pioneiras em diversos trabalhos que até então só era feito por homens. E Lídia, então, aqui o texto fala que o Espírito Santo abriu os olhos de Lídia e abriu o coração. No momento que os apóstolos chegaram e viram que aquelas mulheres estavam ali reunidas para a oração, eles começaram a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E naquele momento o Espírito Santo abriu o coração de Lídia e abriu os olhos para que ela entendesse também o significado daquelas palavras que estavam sendo pregadas por Paulo. E a Lídia não só entendeu, como aceitou. E após aceitar, ela quis também ser batizada. E aí não fala só que ela é batizada, mas é ela e toda a sua casa, todas as pessoas que conviviam com ela, sejam escravos, sejam pessoas que moravam, parentes, filhos, não sei, tudo que morava junto com ela. O certo é que Lídia, então, ela começa uma comunidade cristã na casa de uma mulher que era simpatizante do judaísmo. E agora, bom, a Lídia, um dos primeiros frutos do Evangelho e frutos do Espírito é a hospitalidade. No Antigo Testamento, a gente percebe Abraão recebendo em sua casa anjos sem saber, e ele alimenta, oferece hospedagem. No Antigo Testamento, hospedar alguém, um estrangeiro, é algo muito importante, muito importante. Imagina, não tinha naquela época, como hoje, né, tantas pensões, hotéis, né? Eu imagino que seria tudo mais difícil. E uma das primeiras coisas que Lídia faz é abrir a sua casa para receber esses homens de Deus, que ali até então parecia ser 3, Paulo, Timóteo e Silas, que estavam ali. E ela então abre a sua casa e fala, olha, se eu creio em Jesus, eu fui batizada, se vocês acharem que eu sou digna, se acharem que eu sou digna de receber vocês, venham para minha casa, porque eu quero hospedar vocês.
E aí eles, em outras linguagens, na linguagem de Almeida, fala que eles se sentiram constrangidos, né? Ao contrário, assim, se sentiram um privilégio de alguém que coloca com todas as letras, né? Com toda a força, a disponibilidade da sua casa para receber aqueles mensageiros da palavra de Deus. A atitude na Lídia, ela nos chama a atenção. Naquela época, então, as mulheres não tinham liberdade como nós temos hoje. E aí, mesmo assim, a Lídia, ela toma a dianteira das coisas, ela foi corajosa, ela foi valente, e ela, com certeza, gozava do respeito da sua comunidade. E ela ousou fazer muito mais do que o que era esperado por uma mulher no seu tempo. E ela respondeu ao apelo do Evangelho, engajando-se e comprometendo-se com a vontade e com a palavra de Deus. Eu acho interessante, e uma das coisas que eu coloco aqui, que nós podemos aprender nesse texto, a primeira coisa é a gente aprender a ser obedientes. Nem sempre é fácil a gente ser obediente. Às vezes a gente quer uma coisa e, de repente, quando aquilo descamba, quando aquilo não está dando certo, a gente fica logo, a gente perde a calma, né? A gente fica chateado. E uma das coisas que eu entendi nesse texto, que Paulo e Silas e o próprio Timóteo, eles foram obedientes. No momento que eles viram que o Espírito Santo estava mostrando, estava colocando impedimento para ir para determinado lugar, eles se colocam à disposição de ir para outro lugar, mesmo que não estava planejado. Às vezes a gente planeja a nossa vida tão direitinho, quando uma coisa sai fora do normal, a gente já logo perde a cabeça, perde a calma, fica desesperado. E Paulo, né, não ficou. Ele aprendeu a obediência. Se não é para ir para determinado lugar, vamos para outro. Deus há de nos mostrar aonde Ele quer nos levar. E ele aceitou com resignação os planos dele serem modificados. Coisas que nós não gostamos muito quando os nossos planos são modificados. E Paulo aceitou que os planos dele fossem modificados. Quantas vezes também, né, a palavra de Deus ela é pregada a nós e nós não escutamos o que está sendo pregado. Aí é outro ensinamento que eu vejo, que é o que Lídia nos ensina. A Lídia nos ensina a escutar. Ouvir é diferente de escutar. A gente pode ouvir muitos sons ao mesmo tempo, muito barulho, muita gente conversando. Você pode estar aqui ouvindo aqui e estar ouvindo outra pessoa falando ao mesmo tempo, mas escutar é quando a gente se volta exatamente para aquilo que está na nossa frente, aquilo que está sendo falado, e que a gente não só ouve, a gente escuta, não com os ouvidos, mas também com o coração. E aí aquilo realmente faz parte da nossa vida. Então, algo que Lídia nos ensina é aprender a escutar completamente, não pela metade, não pela beirada, mas escutar completamente aquilo que está sendo falado. E nós temos facilidade também em tomar uma atitude. Lídia não só escutou, mas ela também agiu. Ela tomou atitude. Qual foi a atitude? A atitude dela, em primeiro lugar, hospedar aqueles homens, querer ser batizada, ela e sua família, e deixar ali a casa dela à disposição. Veja só, não era fácil hospedar aqueles homens que estavam sendo perseguidos em todas as cidades que eles iam, eles estavam sendo perseguidos,
Depois a gente vai perceber, mas não hoje, não vou trabalhar hoje, mas na próxima semana, nesse mesmo texto, nessa mesma cidade, os apóstolos vão ser presos, vão ser chicoteados. E imagina, quem recebe na sua casa alguém que é perseguido pela polícia, torna-se alvo também. A gente fica com medo. Imagino uma mulher, se ela era sozinha, poderia ter medo, nem poderia ter oferecido nada, mas não, ela toma uma atitude, ela arriscou, né, mesmo a sua posição do que ela tinha, e foi uma mulher corajosa e de fé. E a sua fé levou também ao compromisso com Deus, ela se comprometeu com Deus. E aí eu jogo para nós, né, aquilo que esse texto nos desafia, né? Em que esse texto nos desafia? Em primeiro lugar, esse texto nos desafia a obediência, obedecermos à palavra de Deus. Em segundo lugar, aceitar os planos de Deus para a nossa vida, mesmo quando eles não são de acordo com aquilo que nós queremos ou com aquilo que nós esperamos. E a terceiro, escutar com atenção, deixar que nada roube esse momento, como Maria sentou aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Enquanto Marta corria para arrumar uma coisa e outra, Maria sentou-se completamente numa postura de escuta, de sentar aos pés. Era uma postura de escuta, de escutar completamente. E a outra coisa, tomar atitude, né? Tomar uma atitude. E como nós respondemos também ao chamado do Senhor Jesus hoje? Como nós podemos responder? Né? Há muitas Macedônias por aí. Há muitas Macedônias por aí nos desafiando. Como nós respondemos a esses desafios? A gente precisa lembrar um pouco, né, de que quando Deus chama, Ele nunca chama pessoas desocupadas, né? Deus chama sempre pessoas ocupadas. Se a gente olha para a história, né, bíblica, Deus chamou Moisés. Moisés estava fazendo o quê? Pastoreando o rebanho de Jetro, né? Não estava desocupado. Quando Deus chamou Pedro, Jesus chamou Pedro, ele estava pescando, ele tinha sua profissão. Chamou Débora, ela era uma profetisa. Lídia, uma mulher de negócios. Tantas e tantas pessoas, né, que eram ocupadas, cheias de ocupação, cheias de trabalho, mas Deus chama. E o mesmo Deus que chama, Ele capacita. Ele não chama pessoas capacitadas, mas Ele dá a capacidade na medida que as pessoas se dispõem ao serviço do Senhor. E Deus chama, então, as pessoas no meio do seu serviço. Aliás, os desocupados, eles sempre vão encontrar ainda uma forma, né, de ainda arrumar uma desculpa para não aceitar os desafios que o Senhor nos coloca diante de nós. Mas todas as vezes que a gente for chamado para uma tarefa e nós nos sentirmos, não estarmos preparados para ela, vamos lembrar que Deus vai nos dar a força e a capacidade para exercer aquele trabalho de acordo com a vontade de Deus. Eu lembro quando, no ano de 1994, quando eu fui chamada pelo bispo da minha igreja para ser pastora dos pastores, para vocês entenderem um pouco, de uma região que era o norte do Espírito Santo e uma parte de Minas. Eu morava em Colatina. Minha filha, Kátia, mais velha, tinha 4 meses. E o Klaus trabalhava numa outra cidade, ficava mais da metade da semana morando numa outra cidade, que era mais de 100 quilômetros. E eu ficava sozinha com ela, mãe de primeira viagem, imagina só. Não tinha mãe perto, não tinha parente nenhum perto. Então, era eu, né?
E Deus, se meu marido longe, quando eu precisava, eu tinha que, às vezes, em algumas situações de emergência, ligar para ele vir, às vezes, à noite para me ajudar, quando a Kátia estava doente. E o bispo, então, me chamou para essa tarefa. E a primeira coisa que eu quis falar para ele era não, que eu não queria e que eu não podia. E eu tinha todas as justificativas para dar que eram justificáveis. Mas eu nunca gostei de dar uma resposta assim na hora, sem pensar um pouco e sem orar. Então, eu lembro que eu orei, eu falei assim, bispo, eu vou orar, depois eu dou uma resposta para o senhor. E ele me pediu, na mesma semana, a resposta. E eu comecei a orar, e aquilo me incomodava de uma maneira que para dizer, eu queria dizer não, mas, ao mesmo tempo, me incomodava. E eu, então, acabei aceitando a tarefa, mas disse para ele, eu não tenho nenhum conhecimento, nem preparo para isso, para essa tarefa, né, de pastorear várias igrejas. Eu já pastoreava uma igreja de tempo integral. Como eu ia pastorear os pastores e as outras igrejas de outros distritos, todos os problemas eu que tinha que ir lá para resolver. Bom, resumindo, eu aceitei esse trabalho e foi um desafio muito grande. E eu cresci muito, muito mesmo, e Deus abençoou muito. Tinha muita situação que eu realmente não sabia o que fazer, mas Deus deu graça, deu força para realizar um ótimo trabalho. Graças a Deus, não foi por mim. Eu vejo que era pela misericórdia de Deus mesmo, porque a gente se colocava nas mãos de Deus. E ajuda também de vários pastores, que também junto, a gente também trabalhava junto, nós trabalhávamos juntos nesse distrito. E foi uma bênção para o meu crescimento, foi muito grande mesmo. E eu vejo nisso a mão de Deus, quando Ele nos chama, Ele não chama pessoas desocupadas, Ele chama as pessoas ocupadas dentro do seu trabalho. Mas o bom é que aqueles que se colocam nas mãos de Deus para ser usado, eles não são envergonhados. Por quê? Porque Deus não deixa envergonhados aqueles que colocam a sua dependência exclusivamente em Deus. E eu quero, assim, ir encerrando aqui, dizendo o seguinte, que Lídia, ela fez a sua parte e foi abençoada. Paulo e Silas foram abençoados ao seguirem a orientação do Senhor. Servir a Deus é um privilégio, mas qualquer cargo que nós servimos a Deus, que não se transforma em ministério, não serve para servir, porque todo o trabalho que a gente faz para Deus, ele tem que se transformar no ministério. Se ele não for ministério, não serve para servir. O cargo, ele nunca deve ser para o orgulho pessoal. Ele deve ser encarado como um ministério. Ministério vem do grego, que significa diaconia. Diaconia é serviço. Como na semana passada vocês tiveram um estudo com o Klaus, porque eu estava num curso, né, com o setor de diaconia lá da ISLB. Então, diaconia é serviço. Assim, o próprio Jesus disse, né? Aquele que era o Senhor, ele se colocou como servo. O maior é aquela pessoa que serve, diz Jesus. Então, seja qual for o teu serviço, o meu serviço, pequeno ou grande, façamos o melhor que Deus colocar em nós para fazer. E tudo que nós fizermos, façamos como se estivéssemos fazendo para Deus. E que Ele, em Jesus Cristo, nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Amém. Se alguém quiser reagir ao texto com alguma pergunta, algum comentário, eu acabei levando até o fim, porque
Às vezes a gente abre e ninguém fala, a gente fica meio triste, desanimado. Então, eu resolvi fazer uma palavra só até o final. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação, tem tempo ainda. Posso falar, Noemi? Pode sim. Eu achei interessante, né, aquela parte de uma mulher sozinha fazer, né, ter tanta iniciativa, mas o que eu achei mais interessante é você ter dito. A gente muitas vezes não pensa nisso, que a pessoa, uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar, né? Isso eu achei muito interessante mesmo. E a gente faz muito isso. A gente ouve, daqui a pouco passa desapercebido e a gente não escuta. Exatamente. Achei importante isso. Uhum. Isso mesmo. Obrigada, Dinora. Alguém mais? Então, vamos orar, entregando nas mãos de Deus esse nosso estudo, que vocês reflitam. Ele vai estar gravado e nós vamos mandar o link depois, para aqueles que não puderam participar hoje poder ouvir. E se você tiver dúvida, escute novamente. Se tiver alguma pergunta, pode mandar no meu particular, né? Que nós vamos fazer todo o possível também para estar respondendo. Então, vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós chegamos na tua presença nessa hora para te agradecer, Senhor, por todas as pessoas que puderam partilhar deste momento da tua palavra. Dá, Senhor, o nosso coração a disponibilidade de escutar a tua palavra, escutar completamente, e também, Senhor, dá-nos coragem, como tu deste a Lídia, para tomar atitudes que devemos tomar também. E dá-nos, ó Deus, a obediência também à tua palavra, como Paulo e Silas obedeceram ao teu mandato. E não só também obedeceram, mas também se deixaram guiar também pelas tuas mãos. Mesmo quando havia impedimento, eles, ó Deus, entendiam qual era a tua vontade e se o Senhor estava querendo mandá-los para outro lugar. Assim, Senhor, dá-nos também entendimento para que, quando uma porta se fechar, possamos crer que outra se abrirá e de que a porta que o Senhor abre, o homem não pode fechar. E nós te agradecemos, Senhor, porque a nossa esperança e a nossa confiança está unicamente em ti. E te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá a cada semana de refletir sobre a tua palavra com este grupo tão especial, tão querido, que se coloca aqui para ouvir e escutar a tua palavra. Nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Quem